voltamos agora a expor Mateus, como estávamos fazendo. Terminamos há 2 domingos o capítulo 12 e agora começamos o capítulo 13 de Mateus. E o capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o 23, começa com a parábola conhecida como parábola do semeador. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. E aí ele vai explicar a parábola. A todos que ouvem a palavra do reino e não a correspondem, e não a compreendem, aliás, desculpe, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra neste texto e explicar a Tua igreja. Pedimos, Senhor, a Tua orientação, a iluminação do Teu Espírito. A Tua palavra, Senhor, é muito mais profunda do que nós imaginamos. Nem sempre nós, com a nossa sabedoria limitada, conseguimos atingir a profundidade da Tua palavra. Por isso nós carecemos da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito, que Tu, Senhor, tires dos nossos olhos as vendas, para que possamos compreender, Senhor. Mas, sobretudo, Pai, para que a palavra ache morada no nosso coração, não meramente nas nossas mentes, como algo intelectual, mas algo prático na nossa vida. Faz isso por nós, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus
o texto aqui nos diz que Jesus estava em casa. Não sei, o contexto não nos mostra se ele estava numa casa que era a casa dele, em Cafarnaum, outra vez em qualquer outra casa. Ele sai da casa e se assenta à beira-mar. E grandes multidões se reúnem em torno dele. Então o Senhor Jesus percebe que a melhor forma é ele entrar num barco, alguém que está fazendo uma espécie de púlpito num barco. Ele entra no barco, que está ancorado na beira da praia, e ali ele se assenta. Como Jesus era mestre, este ato de se assentar, dizia para as pessoas que ele ia ensinar, começar o seu ensino. E Jesus chega no barco e se assenta. Uma coisa interessante aqui é que provavelmente o vento estava soprando do mar para a terra. Provavelmente. Porque o Senhor Jesus escolheu exatamente essa posição para que fosse mais fácil falar e a sua voz ser alcançada pela multidão. Naquela época não tinha tanta poluição sonora como tem hoje, né? Eu acredito que era mais fácil Jesus falar numa voz normal e as pessoas ouvirem. Hoje é difícil. Hoje, se nós não tivermos o recurso da eletrônica, nós dificilmente seremos ouvidos. Mas diz que era uma grande multidão que estava ali diante do Senhor Jesus. E o texto nos diz que ele ensinou muitas coisas àquela multidão. E o fez por parábolas. Ele usou parábola para ensinar aos seus ouvintes. Depois eu vou falar mais sobre isso. Esta parábola ela é muito conhecida como a parábola do semeador. Até porque a própria Bíblia nossa já traz em cima o título, né? A parábola do semeador. Mas, na verdade, o foco dessa parábola não é o semeador, e sim os solos sobre os quais a semente cai. Então, poderíamos, sem muita dificuldade, dizer que esta é a parábola dos solos. Mas, sendo semeador, não tem nenhum problema também, pode ser. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz é contar a parábola, dizer a parábola para eles. A parábola é muito simples, vocês todos conhecem. A parábola vai falar de 4 solos diferentes, terrenos diferentes. O primeiro, ela fala do terreno chamado caminho, ou à beira do caminho. Certamente, veja, o semeador, a pessoa que está semeando, está andando por algum lugar, no campo. Onde ele pisa, vai formando uma espécie de caminho onde ele vai pisando. E o que era que ele fazia? Ele pegava um punhado de semente e ia jogando aquela semente no solo. Era assim que ele estava fazendo. E Jesus diz que alguma daquelas sementes que ele joga cai exatamente no lugar onde ele está andando. E que vai formando um caminho. E ali vai formando uma terra batida. E é um solo muito duro para receber a semente. A semente nem chega a entrar lá na terra, fica em cima da terra. E Jesus disse que as aves do céu vêm e comem a semente. E acabou. Depois ele disse que quando o semeador sacode a sua semente, pode acontecer também que ela caia sobre um terreno pedregoso, que é o segundo tipo de solo. Ou seja, um terreno pouco profundo. Ele não está vendo a pedra embaixo. Em cima tem terra, mas embaixo tem pedra. Eu já trabalhei no interior, quando eu era muito jovem ainda, e botei no roçado, já falei isso aqui para a igreja uma vez, e acontecia isso. Às vezes tinha uma parte do terreno que era um lajeiro embaixo. O lajedo, aí dizia lajeiro, mas a palavra pode ser lajedo, e em cima tinha uma camadinha de terra. Então você joga a semente ali. E essa semente,
até que ela nasce rápido. Como a grama que nasce nas telhas, né? Se forma a chuva, vai formando uma laminha e nasce uma graminha, mas essa grama seca muito rapidamente porque não tem profundidade do solo. O terceiro terreno que Jesus fala é um terreno onde tem uma torceira de espinhos, ou onde embaixo as raízes dos espinhos estão lá. Ele vai jogando a semente e é possível que alguns daqueles grãos caiam entre essa torceira de espinhos. E Jesus diz que essa semente ela ainda nasce, mas não consegue crescer porque os espinhos a sufocam e ela não cresce e morre. E Jesus disse que finalmente uma parte dessa semente cai num solo bom, numa terra boa, que não tem pedras, que não tem espinhos, que não é terra batida, terra fofa, uma terra apropriada. E ele diz que essa semente produz. Então, esta é a parábola contada pelo Senhor Jesus. Logo depois que ele conta a parábola, acontecem algumas coisas. Essa segunda parte, na verdade, o Senhor Jesus vai falar do propósito das parábolas, por que é que ele fala por parábolas. E isto Jesus vai fazer a partir de uma pergunta que os discípulos fazem a ele. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: por que lhes falas por parábolas? Por quê? Porque, Senhor Jesus, quando tu vais falar para eles, tu sempre contas uma história. E não falas diretamente, falas por parábolas. Meus irmãos, o propósito das parábolas é basicamente dois: revelar e ocultar. Revelar porque, às vezes, a parábola ela também tem a função de clarear o assunto. Ela pode ser uma história ilustrativa que faz com que a pessoa que está ouvindo, ela se identifique na história e aquilo fica claro para ela. Mas ela também tem a função de ocultar. Quando o Senhor Jesus fala por parábola, ele não trata da questão diretamente e faz através de uma história ilustrativa. Então isso, o Senhor está ocultando daquelas pessoas o cerne da questão. Uma das funções das parábolas, podem estar certo, porque foi o Senhor Jesus quem disse, é ocultar a verdade, ou apresentá-la de uma forma velada. A verdade está ali, mas está de uma forma velada. Essa é a função das parábolas. Isso pode até parecer para nós uma coisa esquisita, mas o Senhor Jesus vai pregar o Evangelho, vai ensinar as pessoas, e ele usa esse artifício, essa estratégia, para que as pessoas não entendam o que ele está dizendo. Mas é o que a palavra diz. Jesus vai responder a eles. E ele vai responder exatamente o seguinte: Jesus diz que os mistérios do reino dos céus é dado a conhecer aos eleitos de Deus. Aos outros não. Jesus sabe que ele está falando por parábolas, mas aqueles que são eleitos de Deus, aqueles os quais o Senhor elegeu antes que o mundo existir para que fossem dele, aqueles com os quais ele fez uma aliança na eternidade passada, essas pessoas serão instruídas pelo Espírito Santo e entenderão as parábolas. Entenderão aquilo que o Senhor Jesus está falando. Mas os outros não entenderão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Por isso que ele diz assim, olha. Ele diz, os mistérios do reino. A palavra mistérios aqui que o Senhor Jesus usa, nós poderíamos dizer que são os planos ou decretos de Deus, frequentemente transmitidos em uma linguagem velada. E, em geral, esses planos, esses decretos de Deus estão relacionados com eventos escatológicos, ou seja, com eventos que ainda não aconteceram e que vão acontecer. Normalmente, esses mistérios do reino têm alguma coisa a ver com eventos que nós chamamos de escatológicos, ou seja, porque ainda não aconteceram. Mas a pergunta é, por que os não eleitos não podem conhecer? Por que esses mistérios do reino só os eleitos podem conhecer
e os não eleitos não podem. Por quê? Aí Jesus vai dar aqui algumas razões. Uma delas, a primeira, uma pessoa ou ganha ou perde. Ou ela progride, ou ela define. Jesus está dizendo isso aqui no versículo 12. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Os eleitos, irmãos, eles são objeto da graça de Deus. Objeto da graça de Deus, das bênçãos de Deus, num processo crescente. Quando eles conhecem a Cristo, a partir dali, eles começam a receber graça e mais graça, num processo crescente. Bênçãos e mais bênçãos, num processo crescente. Mas isso só acontece com os eleitos de Deus. Aqueles com quem o Senhor fez uma aliança. O que eu vou dizer aqui, eu sei que é uma coisa difícil de dizer, mas eu preciso dizer a vocês. Por isso que eu coloquei essa capa do boletim. Deus não ama de forma salvífica todas as pessoas do mundo. Não. Deus ama salvificamente apenas os eleitos. Os outros, Deus derrama sobre ele aquilo que os teólogos chamam de a sua graça comum. Ou seja, é uma forma de Deus manter o seu reino, o seu mundo, o seu reino cósmico, dentro, mais ou menos, dentro do seu propósito, porque se não fosse essa graça comum que Deus faz incidir sobre todos os homens indistintamente, os homens seriam muito piores. O mundo seria praticamente inabitável, porque a maldade do coração do homem iria cada vez mais aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. Mas Deus, porque Ele é gracioso para com todos, que nós chamamos de graça comum, Ele diz a Bíblia que Ele manda a chuva para bons e maus, manda o sol para justos e injustos. Então existe uma parcela da graça de Deus que Ele dispensa sobre toda a humanidade. Mas a graça especial de Deus, que tem a ver com as suas bênçãos espirituais, que essa só é dispensada àqueles com os quais Ele faz uma aliança. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte, que esses que têm, porque eles trazem isso como herança por serem, para fazerem parte da aliança de Deus, a eles será dado cada vez mais. E àqueles que não têm, pelo contrário, será tirado deles. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. Aos eleitos, Ele dará mais e mais e mais e mais. É o que nós entendemos, que os crentes, quando começam na caminhada da fé, eles vão crescendo e crescendo e crescendo em sabedoria, em conhecimento, em graça, em bênção, em amor, em comunhão. É assim a vida do crente. Se isto não está acontecendo na vida dele, alguma coisa está errada, porque é assim que deveria acontecer. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que explica a pergunta, por que os não eleitos não podem conhecer, é porque a cegueira dos de fora, essa cegueira desse que são de fora, para entender as parábolas, ela é uma função da eleição divina. Foi Deus mesmo que os fez assim. Dentro da sua soberania, Deus colocou essa espécie de cegueira para que eles não consigam ver, para que eles não consigam perceber. Veja que Jesus diz assim, embora eles vejam, verdadeiramente eles não veem. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ó. Por isso lhes falo por parábolas, versículo 13. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Eles até veem, eles até ouvem, mas não verdadeiramente. Meus irmãos, olha,
Isto pode ser uma coisa até esquisita de dizer, mas na prática é exatamente essa a verdade. Quando nós chegamos para um crente, para a igreja, e nós falamos do Evangelho, quando nós falamos do Evangelho para alguém que é eleito por Deus, que já foi preparado, é um vaso de honra, preparado por Deus para aquele fim, o Evangelho é claro na mente dele. Mas quando nós falamos para alguém que é um vaso de desonra preparado para a perdição, o Evangelho não entra. A pessoa não consegue compreender, não consegue entender. E às vezes nós mesmos ficamos perguntando a nós mesmos, mas por que não entende? Mas não é tão claro. Por que para mim isso é tão claro, hoje é como água? E por que para eles é tudo anuviado? É justamente, não é porque eles não são inteligentes e nós somos mais inteligentes. Não, irmãos. Isto é uma função da eleição divina. É que Deus só abre os olhos e tira as vendas dos eleitos para que eles entendam. Os outros não. Senão todos entenderiam, mas não é assim. Não é esse o projeto de Deus. Só os eleitos vão entender. Jesus vai falar isso até citando uma profecia de Isaías. Que é justamente o que nós vamos dizer agora. Eles não entendem porque é o cumprimento de uma profecia, irmãos. Versículo 14 e 15. Jesus diz, olha, de sorte que neles, naqueles que não entendem, se cumpre a profecia de Isaías. E a profecia dizia assim: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração, se convertam e sejam por mim curados. Não é, parceiro? Isso é uma coisa interessante, difícil até de entender. Nós não podemos dizer essas coisas para todas as pessoas. Mas podemos dizer para vocês porque vocês entendem. Mas é a Bíblia, não estou dizendo nada diferente da Bíblia. Jesus faz uma referência aqui, cita a profecia de Isaías, e faz uma referência ao exílio. O exílio que o povo de Israel, principalmente é o segundo exílio, que é o cativeiro babilônico, que aconteceu justamente por causa da dureza do coração daquele povo. Primeiro, veja como aconteceu. Deus, quando houve a divisão do reino, as 10 tribos do norte e mais as 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte, sob o comando de Jeroboão, resolveu entrar por um caminho completamente diferente daquele que Deus havia estabelecido com respeito à adoração. Criou o seu próprio sacerdócio, criou outro lugar de adoração, imagens, postes, ídolos, e foi embora. E dizia que era do Senhor também. Então, porque aquele povo foi pelo caminho da idolatria, Deus mandou os assírios para que levasse aquele povo cativo. E aquele povo foi espalhado pelos assírios entre os povos conquistados, perderam a sua identidade e deles se gerou os samaritanos. Muitos anos depois, a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim, que havia ficado fiel à casa de Davi, mesmo vendo o que Deus tinha feito com as 10 tribos, manteve o seu coração duro e também enveredou pelo mesmo caminho dos ídolos. Vejam que é a dureza do coração do homem. Mesmo vendo o que Deus fez com as 10 tribos, mas aquele povo não se sensibilizou. Continuou na idolatria. Aí Deus agora manda os babilônios. E os babilônios levam aquele povo durante 70 anos para o cativeiro babilônico. E uma coisa interessante, Jesus agora traz essa ideia, traz aquele evento e o coloca como um paradigma, né, para a época atual em que Jesus está e também para a nossa época de hoje. Abram as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, só para entender um texto aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus manda para eles, Deus manda para eles a operação do erro. É algo mandado por Deus. Por quê? Porque não era para aqueles... Os não eleitos não podem entender a palavra. Eles nunca vão entender, porque eles não podem entender. Isso é um desígnio de Deus. Isto foi algo soberanamente determinado pelo Senhor para que assim fosse. Aí o Senhor Jesus, em meio a essa explicação que ele dá para os discípulos, ele diz uma palavra de ânimo para eles, que está no versículo 16 e 17. Ele diz aí: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Não deve ser para nós o fato de Deus ocultar a verdade dos não eleitos, não deve ser para nós um motivo de frustração, ou de revolta contra Deus, ou de murmuração contra Deus. Ah, isso é injustiça. Não deve ser para nós motivo de nada disto. Até porque nós não somos melhores do que eles. Nós só fomos eleitos unicamente pela graça de Deus, somente. Mas não houve mérito nenhum. O que deve haver em nós é um sentimento de gratidão. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, meus irmãos, nós que entendemos a palavra, deveríamos a cada dia orar diante do Senhor: muito obrigado, Senhor, porque eu entendi. Muito obrigado, porque isto não veio de mim mesmo. Eu não entendi porque eu sou melhor do que eles, ou porque eu sou mais inteligente, ou porque eu sou mais esperto, mas porque tu, Senhor, fizeste com que a tua graça especial caísse em mim. Me deste esta graça de entender. Então, meus irmãos, não deve nem os nossos familiares, nem com respeito aos nossos familiares. Porque Deus não é injusto. Porque se eu blasfemar contra o Senhor, se eu murmurar contra o Senhor e disser: mas Senhor, por que salvaste a mim, não salvaste minha mãe, e não salvaste meu pai, ou não salvaste meu irmão, meus parentes? Não é esse o sentimento do eleito. O sentimento do eleito é um sentimento de que ele é bem-aventurado. Ele é feliz porque ele foi agraciado pela eleição do Senhor. É assim que ele deve falar. Inclusive ele diz aqui, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, lá do Antigo Testamento, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqueles discípulos que estavam ali diante de Jesus, eles foram as pessoas mais bem-aventuradas do mundo, porque puderam conviver com o Senhor, puderam estar com Ele ali no dia a dia, durante 3 anos, convivendo, comendo com Ele, dormindo juntos, compartilhando todas as coisas, aprendendo do Senhor a cada passo. Meus irmãos, esses homens realmente foram bem-aventurados. Mas aqui vem para nós, meus irmãos, esta verdade. Não vimos o Senhor Jesus com os olhos físicos, mas nós vimos pelos olhos da fé, porque cremos. E o Senhor Jesus chega a dizer: bem mais aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós podemos estar incluídos certamente nessa bem-aventurança, porque mesmo não tendo visto o Senhor Jesus com os nossos olhos físicos, nós o vemos pelos olhos da fé. Aí depois que o Senhor Jesus explica porque fala por parábolas, e a razão é essa, porque é preciso ocultar daqueles que não são eleitos a verdade, para que eles não se convertam. Aí o Senhor Jesus vai e explica para eles a parábola, vai dar a explicação de cada item. E a explicação é a seguinte: primeiro nós podemos dizer, a parábola não diz, mas nós podemos inferir dela que o semeador é Jesus. E
todo o que prega com fidelidade a palavra. Então, todo aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade é o semeador. E o Senhor Jesus também. Se vocês lerem, por exemplo, o versículo 37, lá embaixo, quando ele vai falar da palavra do joio, ele vai explicar a palavra do joio, veja que diz assim, o 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus é o semeador. E nós também, quando com fidelidade semeamos a palavra. A semente é a palavra pregada. Aqui na parábola não diz, mas se vocês lerem a mesma palavra em Lucas, abram Lucas capítulo 8, ele diz isso. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então ele já começa dizendo, quando vai dar a explicação da parábola, que a semente é a palavra de Deus. Lucas dá essa informação para a gente. E o solo, os solos, são o coração dos ouvintes. Né? São os diversos solos, são o coração dos ouvintes. E o texto é autoexplicativo. Não precisa nem a gente dizer muita coisa, nós vamos só ler para vocês entenderem, porque realmente é autoexplicativo. Então Jesus vai dizer: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Você fala a palavra, a pessoa não entende nada, é como se a semente mal chegou lá e, como ele fala, a ave já vem e tira. No caso da explicação, é o próprio maligno, é o próprio diabo, que antes que a semente penetre no coração, ele já tira aquela semente do coração. E a pessoa não entende nada mesmo. Ali não ficou absolutamente nada. São aqueles que você fala como se fosse uma bolinha de ping-pong e joga na parede e ela volta do mesmo jeito. Não ficou nada. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquela semente que caiu no solo rochoso, nós vimos que tem pouca terra. Então, a palavra até chega a brotar. A pessoa até se entusiasma, vem para a igreja, participa uma semana, um mês, mas quando começam os problemas na sua vida, ele desiste. Tem muitos crentes que dizem assim: pastor, eu não entendo. Eu tinha uma vida tão tranquila, depois que eu virei crente, a minha vida ficou pior. Não é que ficou pior, por exemplo, ficou mais difícil. Com certeza. Porque quando você não era crente, você não via temor de Deus. Você resolvia muitas coisas, né? A partir do arranjadinho, do arrumadinho, né? Aí se fazia. Agora, como crente, não pode fazer mais. Não é? Você vai no trânsito, aí o guarda para você e o seu carro está com um problema. E o guarda diz: olha, a multa é R$500. Quando você não era crente, o guarda, 50 resolve, ele te resolve. E você ia embora. Mas você sendo crente não pode dar os 50, né? Aí tem que dar os 500. Veja que é mais difícil. Não é, irmãos? E aí as coisas vão ficando muito mais difíceis. Aí a raiz é pouca raiz. É muito complicado. Ser crente é muito difícil, eu desisto. E muitos desistem, é o que o Senhor Jesus diz aqui. Quando vem a angústia, quando vem a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e deixam. Aquele que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Aí, meus irmãos, nesse caso, a semente nasce e cresce. Chega até a ser uma plantinha. Mas o que acontece aqui
com os espinhos, e o Senhor Jesus disse que a fascinação das riquezas, o secularismo, o mundanismo, todas as coisas que o mundo oferece, cai em cima do crente de forma pesada, de uma forma que ele fica sufocado. Não dá. Começam a pressioná-lo, os amigos pressionam na faculdade, os amigos pressionam no trabalho, a família pressiona em casa, é pressão de todos os lados, como se os espinhos sufocassem aquela planta. E aquela planta não produz fruto. Ela até cresce, mas não dá fruto nenhum. Então ela morre. Depois ele fala que a plantinha, a semente cai numa terra boa. E ele diz aqui que ela cresce e frutifica. Mas vejam, ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Não é verdade? Pelo menos ele dá 3 tipos de safra diferentes. Isso vai nos mostrar, irmãos, que o reino de Deus não vai crescer assim, de uma forma estupenda, de repente, não. Pode crescer a 100 por 1, mas pode crescer a 60 por 1. E pode crescer também a 30 por 1. Às vezes o crescimento é mais lento. Às vezes pode ser até que seja, dependendo do local, daquele momento, do propósito de Deus, pode ser um crescimento maior. Mas às vezes é um crescimento mais lento. Eu diria que a nossa igreja está crescendo a 30 por 1. Estamos crescendo de forma mais lenta, mas estamos crescendo com o pé no chão. Estamos crescendo de forma real. Não é um crescimento aleatório. E uma coisa muito interessante que tem acontecido com esta igreja é que há aquelas pessoas que não são de fato presbiterianas, que não entenderam de fato o que é o presbiterianismo. Deus tem tirado da igreja. Porque você não pode entrar numa igreja e você quer mudar a igreja, não é verdade? Se você está na igreja, você tem que se adaptar a ela e você tem que crer naquelas verdades. Em praticar, você está numa igreja, chega lá e de repente, não, eu estou naquela igreja, mas não concordo com isso, com aquilo outro. Então, você não pode mudar a igreja. Deus tem que mudar o nosso coração. Aí outras pessoas às vezes saem para outras igrejas porque se adaptam melhor em outras. Mas o nosso crescimento, eu diria que está a 30 por 1. Meus irmãos, o Senhor Jesus diz essa parábola e certamente nós podemos aprender muito com ela. Uma coisa nós aprendemos certamente é que tudo está no controle de Deus. A soberania de Deus é uma doutrina que a Igreja Presbiteriana defende com unhas e dentes. Tudo está no controle do Senhor. Finalizando, irmãos, a nossa pregação de hoje, as parábolas, elas têm algumas coisas que são interessantes para a nossa vida. Abram as suas Bíblias no segundo livro de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Versículo 16. Diz assim. Eu vou ler a partir do 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, quer dizer, com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para entender essas coisas? As parábolas, irmãos,
elas têm também uma função, que é fazer com que nós avaliemos o nosso coração. Da seguinte forma: em que solo eu me incluo? Qual é o solo do meu coração? É o solo que a semente foi arrancada pelo maligno? É o solo em que tinha pouca terra e que floresceu? É o solo que chegou até a crescer, mas não deu fruto nenhum? Ou é o solo bom que produz bons frutos? Uma parábola, quando Cristo escrevia uma parábola, ele implicitamente desafiava os seus ouvintes. Porque ela tem essa função de desafiar o ouvinte. A ideia é pegar o ouvinte naquele ponto em que ele se identifica com a parábola. E o Senhor Jesus fazia isso muito bem. Nessa parábola do semeador e em todas as parábolas que vamos estudar, que estiver em Mateus, vamos sempre atentar para essa questão. A parábola sempre trará para nós um desafio, sempre nos levará a uma reflexão. E nós precisaremos nos identificar ali, como os ouvintes, os ouvintes originais de Jesus se identificavam naquela parábola. Muitas das parábolas que o Senhor Jesus falou para os escribas e fariseus. E eles se identificavam na parábola. Eles entendiam que aquilo ali era para eles, mesmo que aquilo não mudasse o coração deles. Mas é o texto que eu li. Aroma de morte para a morte ou aroma de vida para a vida. Para os que são eleitos, ela vai ser aroma de vida. Para os que não são eleitos, ela é aroma de morte para a morte. A palavra de Deus, ela é assim, meus irmãos. Ela sempre faz aquilo para o qual ela foi escrita. Sempre. Ou ela salva o indivíduo, se ele é um eleito, ou ela julga-o, se ele não é um eleito. Uma coisa ou outra. Ela sempre cumprirá o seu propósito no coração do homem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender a sua palavra desta forma. Que nós tenhamos sempre na nossa mente essa certeza de que o Senhor é quem nos ilumina para que possamos entender. Mas, meus irmãos, nós, os que somos eleitos, agradeçamos a Deus, louvemos ao Senhor, porque nós somos bem-aventurados, porque esta palavra chegou até nós e nós a compreendemos. Esse negócio fica muito zoado quando eu bato aqui. Ela é clara para nós. Não há mais mistérios para aqueles que são eleitos. Então, irmãos, sejamos, pois, agradecidos ao Senhor. E se porventura você tem alguém da sua família, eu tenho muitas pessoas da família que não são crentes, continue orando por ele, para que o Senhor, por ela, para que o Senhor o salve, para que a semente encontre no coração dele um solo fértil. Mas se porventura isso não acontecer, não deve ser motivo para nós de escândalo e nos escandalizarmos com Deus. De jeito nenhum. Por quê? Porque nós não somos melhores do que eles. A nossa salvação não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos, ficamos em pé e oremos ao Senhor. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui.